Dependendo da Pena, que é o miote. É que é Marina. Marina, assistimos O Paciente, o caso Tancredo Neves. Eu não posso dizer com toda a certeza do mundo que é baseado em fatos reais. Não, pra mim é baseado num livro de ficção. Não, e por isso que eu vou falar. É um livro de baseado ficção. num livro que foi escrito sobre o caso Tancredo Neves. Mas é que nem aquela coisa, é uma versão do que aconteceu. E o filme mostra a história do Tancredo Neves naquele momento que ele passou no hospital com problemas que nem os médicos sabiam dizer o que era. O filme mostra essa versão, alguns dias antes da posse para a presidência, e foi teimoso, não queria ir pro hospital e tudo mais, suspeita de apendicite. Foram aproximadamente 37, 38 dias de sofrimento, de várias cirurgias, até a morte dele. Isso é o que mostra o filme, que mistura cenas reais, Cenas jornalísticas. jornalísticas, e o do filme mesmo, não é um documentário. Eu vi que o filme era baseado no livro, então seria na versão do livro, ok? Sem problema. Só que eu queria ver uma coisa mais corajosa, porque não mostra o que acham que aconteceu, porque o que mostrou no filme foi só disputa de ego de médico. O livro só fala sobre disputa de ego, mostrando que um médico se achava mais certo do que o outro, o diagnóstico de um estava errado, a operação do outro estava certo e o do outro estava errado. E a história rodou praticamente inteira nessa disputa. Todos os médicos querem pegar o caso porque é operar o presidente, só que no final nenhum deles sabe exatamente o que tá acontecendo, nenhum deles sabe por que ele começou a definhar e piorar e o que ele realmente tinha. A família ali sofrendo sem entender nada, as pessoas sem resposta. E é isso que mostra. Parece mais a história dos médicos mesmo. Sério, médico do presidente, os maiores cirurgiões da época. Foi feita uma não bancada. sabe uma bancada Médica de vários médicos, os melhores do Brasil, médicos de confiança da família também, e nenhum deles sabia o que o Tancredo tinha. Não é estranho? E o caso do possível atentado foi só citado. Foi citado Foi assim por um citado repórter. muito rápido, tipo, dizem que ele levou um tiro. Foi só isso que apareceu e depois sumiu, não falaram mais nada sobre. Então eles levam a situação dele no hospital e da doença dele como a verdade pura. É porque o que eles querem fazer. deve ser o que o livro tratou, né? Como se essa fosse a verdade e o resto não importa. Foi Porque boato. até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Sabem. A família sabe, claro. A família sabe, os médicos sabem, mas eles não podem contar. E o presidente da época também. Mas falando do filme mesmo, Otton Bastos tá fazendo o papel do Tancredo Neves. Tá bem parecido. Bem parecido, ficou bem parecido. A mulher do Tancredo, quem faz é a Esther Góes. E um dos médicos é o Paulo Betti. Como filme, ok, beleza, um filme bem feito. Né? Filme bom. É. Lembra do Bingo? Mudava o nome das TVs, essas coisas todas? É. Fizeram a mesma coisa aqui, né? Não mostrou o real. Só que na hora que mostrava as cenas jornalísticas, mostrava lá Mostrava o símbolo. o símbolo da Globo, o símbolo da Manchete, o símbolo da TVS na época. Por que não mostrou, então, os símbolos de verdade? É, né? Estranho, foi bem estranho. Ah, faltou um ator, o Emílio Dantas. Ele faz o Antônio Brito. O Antônio Brito era o porta-voz da presidência na época. Gostei muito dele dele mesmo. Ele ficou muito bom. Tem uma cena dele que ele dá uma chorada, que é a repórter da Globo, na época lá, ele tá conversando com ela lá, não sei o que, durante aquele processo todo, e ele começa a chorar. Cara, é um choro muito real. É um choro real, mas não por causa do Antônio Brito chorando pelo Tancredo morrendo. Por causa da situação do país, eu tenho certeza que o choro foi isso. Porque ela comenta algo assim e ele cai no choro. Mas foi um choro que... É quase um desabafo. Foi porque a situação você tá falando... É um filme muito delicado, sobre uma história muito delicada. E na época, a população brasileira tava desesperada, né? Saindo de uma ditadura militar, aquele fio de esperança de que as coisas iam mudar. O presidente, né, o Tancredo, vai lá e entra no hospital e as pessoas não têm perspectiva de futuro naquele momento. E isso é o que a gente tá passando agora. A gente tá sem perspectiva de futuro. Você olha pros candidatos e você não sabe quem é pior. Não tem... você não sabe quem é pior, né? Quem é melhor não, é quem é pior. É quem é pior, porque a gente se vê num negócio onde se você puder não votar, não escolher nenhum, porque não tem opção boa. Foi isso que a gente sentiu vendo o filme. Que aquilo ali foi mais um desabafo, porque a gente tá numa situação horrível no Brasil. A gente tá falando aqui que o Tancredo seria a salvação do país. Não é isso não. Não é porque ele morreu também. Não sabemos porque ele não foi presidente. Só que tudo já começou errado nessa época. Pra quem não sabe, ele não tomou posse. E quem tomou posse foi o Sarney, que era o vice dele. Só que o Sarney não podia tomar posse.
Porque o presidente não tomou posse. O cara que foi eleito indiretamente não tomou posse. Então, quem deveria tomar posse era o presidente da Câmara na época, Ulisses Guimarães. Só que o medo de militar na época, né? Sabe como é que é, né? Então, colocaram só nem porque foi o golpe. Se você não sabe, isso foi um golpe. Isso foi o golpe. Ok? Porque continuou tudo a mesma coisa. Do que eu estudei, do que eu ouvi meus pais falando, as pessoas falando, sabe? Dá pra você ter uma ideia das coisas que você lê, depoimentos de pessoas que viveram naquela época e que sabem de certas coisas que a gente não sabe. Como tem muita gente que diz ser teoria da conspiração, tem muita gente que... Vamos falar a teoria que muita gente não sabe qual é? A prática da conspiração, na verdade. A prática da conspiração, na verdade, não é bem uma teoria. Eles estavam na catedral, Tancredo, Sarney, mó galera. Devia ter sido a missa pra posse, deve ser alguma coisa assim. E isso o filme não mostra. Não mostrou nada disso, não mostra nada disso. Não mostra. Coragem, cadê? Pelo filme, eles ficaram uma semana com ele de cama. É. Antes de ir pro hospital. Acaba a luz na catedral e se ouvem tiros. E algumas pessoas escutaram. Uma delas foi a Glória Maria, repórter da Globo. E depois não se sabe mais nada. O Tancredo sumiu, depois... Ele simplesmente apareceu no hospital. Apareceu no hospital, internado, falando que tava com esse problema. A Glória Maria saiu do país, mandaram ela embora. Por quê? Porque ela sabia. Então, pra calar a boca, vai ganhar dinheiro fora. Deve ter pago uma grana pra ela, como é sempre assim. Pra ela não fala nada na TV. Como, assim, vou até citar um caso aqui também, que é em 98, na Copa do Mundo, que o Edmundo foi mandado pro Japão pra não abrir a boca, porque ele ia abrir, com aquela armação toda lá. Isso acontece. Acontece e é muito comum, na verdade. É muito comum. Então, é muito estranho. O cara está bem e do nada, depois da missa, ele passa mal e vai pro hospital. É muito estranho. No próprio filme mostrou que a família queria disfarçar uma verdade, só que a verdade do filme é que era um tumor. Quem sabe não foi uma outra verdade que tinha que ser disfarçada ali. Vamos esquecer a teoria, vamos falar sobre o filme. O que você achou do filme, pra finalizar? E dá sua nota. Se eu for analisar como uma obra de ficção, eu gostei muito do filme. Teve um ritmo legal, os atores estavam muito bons. Mesmo essa coisa de batalha de ego de médico, eu consegui sentir raiva de um ou outro ali. Falei assim, caramba, nossa, que cara desgraçado, nossa, sei lá o que, blá blá. Eu consegui sentir verdade no Emílio Dantas. Eu acho que os atores ficaram muito bem. A história não é super complexa, mas... teve um ritmo legal, não cansou. Eu gostei da forma que eles mostraram. A ambientação também. Em alguns momentos é engraçado, porque como foi gravado atualmente, eles não conseguiram disfarçar que a estrutura de Brasília não é mais a mesma daquela época. Então as placas super novas ali, né? Mas, tudo bem. Acho que a parte de dentro do hospital, eles tentaram fazer uma ambientação legal, deixar as coisas mais antigas. E no geral eu gostei. É uma pena que, assim, a gente assiste um filme desse, você até gosta do conteúdo do que mostra ali, só que você fica assim, não vai ser perfeito, não vai ser melhor do que foi, porque é baseado em fatos reais, só que será mesmo? Esse é o problema do filme. Porque é um filme muito bom, mas seria melhor se ele fosse uma ficção. 2,5, deixa no 2,5. Eu daria 3 pro filme. Filme bem feito, ok, nada demais. Só que pela covardia, poderia ter feito algo diferente, eu dou 1. Então vamos dar um 2,5 aí, pra ficar na média. Então 2,5, porque o filme não é ruim. Mas eu gostaria de mais coragem. O filme estreia dia 13 de setembro. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, clica na sinetinha para receber as notificações e ajude a gente com a quantia que você puder, sendo nosso padrinho, nosso Patreon ou ajudando a gente pelo PicPay. Todos os links estão aqui embaixo. Nos vemos na próxima. Beijos! Juventude.